Muito obrigado. Boa tarde, Kelly. Boa tarde. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem? Sim, tô. Tá sendo uma honra estar aqui com o pessoal da rede, né? Meu nome é Kelly Cristina, né? Deixa eu apresentar um pouquinho para vocês. Eu sou funcionária pública, sou mulher trans e atualmente tenho 40 anos, né? E hoje está sendo um momento magnífico para mim para estar aqui com vocês. Na verdade, é um diálogo. Eu tenho muito a aprender com você. Acredito que toda a rede de sustentabilidade também tem muito a aprender. A militância GLBTQIA+, também tem muito a aprender, porque o seu lugar de fala é um lugar bastante rico e a sua experiência, nós tivemos uma conversa anterior, e é uma experiência muito rica, né? E eu queria que você falasse um pouco, Kelly Cristina Martins, sobre como é o dia a dia da Kelly, né? Como funcionária pública, como mulher, como militante. Bem, o meu dia a dia ele costuma ser bastante agitado, né? Eu trabalho numa escola técnica, né, chamada CEPAS, né? Sou funcionária da Fundação Hélio Augusto de Souza, né? E essa escola técnica fica aqui em São José dos Campos, né, no bairro Jardim Satélite, né? Eu trabalho ali no período da manhã e da tarde, e às vezes da tarde e da noite. Moro com a minha mãe, meus irmãos aqui na Zona Sul, né, no bairro Morumbi, e tenho enfrentado bastante batalhas nessa sociedade pós-bolsonarista, né? Por que eu digo pós-bolsonarista? Porque depois que ele assumiu o governo, a nossa vida, nós como LGBT, se tornou uma vida muito mais difícil, né? Você não pode dar as caras em qualquer lugar, você não é bem-vindo em outros lugares onde você frequentava, normalmente você não pode frequentar mais. Fora ainda as pessoas mais exaltadas, que muitas vezes chega a nos agredir, como aconteceu comigo, né, no ponto de ônibus, por acham que estão fazendo justiça com as próprias mãos, né? E eu, por exemplo, eu tenho ficado na minha, mas como eu sou uma pessoa assim pública, uma pessoa que está sempre militando pela causa LGBT, principalmente com a causa trans, ajudando as pessoas, tendo canal no YouTube, que eu tenho um canal no YouTube que é chamado Diário de Bordo, né? É um canal que eu conto a minha história, conto aquilo que eu passo, aquilo que eu vivo e aquilo que eu sinto na pele. E muitas vezes a gente recebe críticas de pessoas que estão ali simplesmente para apontar o dedo para você e dizer: você não pode viver assim, você não pode se chamar assim, você não se pode usar tais coisas, você não pode ter cabelo comprido porque a Bíblia proíbe. E onde fica a liberdade de expressão nisso? Né? Eu vi o seu canal, eu visitei o seu canal, e no seu canal você conta um pouco da sua história e da sua transição, né? Exato. Eu particularmente, você me corrija se eu estiver errado, eu particularmente penso que na verdade nunca foi uma transição. Transição é a história, é o superficial, é como a sociedade quer enxergar, né, a mulher ou o homem trans. O próprio nome atribuído trans denota uma transição, mas na verdade sempre foi uma adequação daquilo que eu, Sim. Como eu me sinto para aquilo que eu quero ser socialmente. E você fala da sua transição. Entristece sempre ter que contar a história da transição, ao invés de poder ter o direito à personalidade de se dizer eu sou uma mulher ou não? Isso para você não tem problema ou entristece um pouco? Bastante. Às vezes chega a ser vexatório em muitos lugares, a pessoa olhar o documento, olhar no rosto, ver alguma característica que
chama a atenção, ou às vezes até uma pessoa que me reconhece, estudou comigo em tempos atrás de ensino médio, e você tem que explicar que você se descobriu, que você está vivendo aquilo que você é sem máscaras. Muitas vezes você é mal interpretado, né? E é uma coisa que o povo deveria aceitar naturalmente. Assim como tem homens e mulheres, nós somos a mesma coisa. Somos homens, somos mulheres, não muda nada. A genética é uma coisa que sempre foi insignificante. Mas aí o que acontece? Os fundamentalistas, eles nunca acreditaram na ciência e na genética. Porque eles nunca aceitaram a teoria criacionista, a teoria revolucionária de Charles Darwin, e sim a teoria criacionista. Só que quando chega na gente, o que eles querem fazer? Eles querem impor a doutrina deles usando a ciência a favor. Concordo com você. É sempre a busca de uma justificativa, né, do porquê da homossexualidade, do porquê da transexualidade, e sempre querendo justificar isso por meio de uma origem médico-biológica. Algo que é extremamente desnecessário, porque se a gente fala de identidade de gênero, e se a gente fala de orientação sexual, não importa qual é a origem. Mesmo, eu sou muito a favor do debate, porque o próprio grupo LGBT, muitas vezes, ele é capturado por esse discurso de querer justificar a origem, né? E eu penso, mesmo que fosse uma escolha, eu teria o direito de escolher ser aquilo que eu quero ser. Sabe? Eu tenho pensado muito sobre o direito da personalidade, de eu poder ser aquilo que eu desejo, como eu me sinto, e mesmo que fosse uma escolha, né? Você escreveu um livro. Sim, né? Um livro e nós conversamos. Que eu queria que você falasse um pouco dele. Olha, esse livro, eu comecei a escrever ele praticamente no ano de 2018, quando eu passei por uma rápida experiência numa igreja inclusiva de Ribeirão Preto. E ali era uma igreja onde havia bastante homossexuais. Mas eu, como mulher trans, eu não me sentia adequada ali porque eu sofri uma perseguição muito grande. As pessoas lésbicas ali, elas meio que não me viam mulher. Elas me viam como se fosse um homem vestido de mulher, uma transformista, alguma coisa do tipo. E não como mulher. E aí eu me decepcionei muito com essa parte aí. E essa decepção fez eu andar outras religiões. Com isso eu escrevi esse livro, né, que está na fase de diagramação e revisão literária. Em breve já estou procurando editora para lançar, né, que só falta esse detalhe, a parte da diagramação, para poder divulgar. Se eu não conseguir contato com alguma editora, eu vou lançar pela Clube dos Autores. E eu também estou escrevendo um segundo livro, que é a minha biografia, né? Onde eu conto toda a narração da minha vida, desde a época que eu nasci até os dias de hoje, contando as lutas que eu passei, as batalhas espirituais na rua, a repressão familiar, a pressão dentro da igreja, quando eu fui expulsa da denominação que eu congregava, aqui em São José dos Campos, eu estava em psicoterapia, nem tinha me assumido totalmente como mulher trans, simplesmente eu fui expulsa da igreja sem motivo de defesa. E conto um pouco a história triste, mas uma história de superação que eu pensei assim comigo. Por que eu não partilhar meu conhecimento, a minha experiência, para as pessoas que estão começando, para as pessoas que estão se descobrindo? E aí surgiram os livros. Eu acho bastante rico, né, você compartilhar a sua história em um livro. É um registro que pode levar as pessoas à reflexão, principalmente sobre, né, as suas vivências e a dor. Eu estou falando de dor porque, assim, a minha história enquanto uma pessoa homossexual socialmente assumida, porque eu também penso bastante na questão quem não se assume socialmente, mas tem relação homossexual, é uma pessoa que se assumiu para si. Né? Eu sou uma pessoa homossexual
socialmente assumida, desde os meus 18 anos de idade. E a adolescência foi um período bastante doloroso, porque o Jean Willis sempre falou muito sobre isso. Quando um negro ele sofre racismo ou injúria, né, ele chega em casa, ele pode contar o que ele sofreu na rua para a família, ele pode desabafar e muitas vezes, ainda que seja difícil, buscar o seu direito enquanto ser humano. O homossexual, o homem trans ou a mulher trans, muitas vezes, ele não tem esse afago da família. Ele sofre a homofobia, a transfobia, muitas vezes em silêncio. Você passou por isso? Sim, eu passei. Inclusive, nem toda a minha família me aceita, né? Aqui tem uma certa resistência pelos meus irmãos, né? Eu tenho 2 irmãos, eu sou filha do meio, né? A minha mãe sempre foi de boa comigo, desde pequenininha. Ela meio que já sabia, por causa dos trejeitos que eu tinha, né? O meu pai, ele era muito, assim, rígido, né? É uma pessoa que nasceu na roça, né? Minas Gerais, e tinha pouco estudo, então essa revolta de fazer as coisas certas, ela é uma coisa que prendeu eu, né? E meu pai também, ele me agrediu bastante durante a minha vida, né? Durante os 30 anos que eu passei do lado dele, foram anos muito difíceis, né? E aí o que aconteceu? Com 14 anos, uma colega de escola, ela me levou para a casa dela, ela deixou eu usar o vestido dela. E ali tinha caído a ficha. E eu tinha percebido que eu não era menino nada, que eu estava vivendo uma máscara social. E para me assumir não foi nada fácil, eu tive que enfrentar muitos desafios. Foram 12 anos esperando um momento de sair do armário, vamos dizer assim, ganhar a liberdade e se assumir com aquilo que você é, enfrentando lutas, enfrentando desafios, enfrentando a questão religiosa, que é uma coisa que eu mais tarde, dependendo da bateria do celular, talvez gravo ainda hoje um outro vídeo para o canal, que eu vou falar sobre essa questão religiosa, né? Que eu vou mostrar para as pessoas que a gente tenta seguir a nossa fé, mas somos obrigadas a trocar a nossa fé por causa da ignorância e impetulância desses seres humanos, que se dizem adoradores de Deus, mas são fariseus. E, enfim, a mais difícil para me assumir foi me aceitar como cristã e mulher trans. Foram 6 meses de tortura espiritual, aquele sentimento de que Deus estava te castigando, pessoas orando. Entrei até em paranoia, precisei de tratamento psicotrópico para poder sobreviver. Eu tinha um ex-cunhado que morava no fundo de casa, ele era pastor e me perseguia muito, a ponto de toda madrugada estava orando na minha janela, aqui que vocês estão vendo aqui, ó. Com o quê? Com finalidade de me destransicionar. E isso me fez seguir outros caminhos. Mas esses caminhos não me deram a tranquilidade e a paz necessária que eu queria, né? E como eu falei para você, essa experiência, essa transição, essa visita a outras fés fez gerar esse livro, né? Que é um livro que eu quero deixar para as pessoas, para elas entenderem, gente. A gente quer viver a nossa vida, a gente não quer usar máscara. Os pais têm um erro muito grande, achar que eles são donos da gente, que eles podem fazer o que quiser com a gente. Mas a gente está aqui para voar e não ficar presa. Né? E chega um momento da nossa vida que a gente não aguenta e joga tudo por alto. Foi o que aconteceu comigo. Eu me assumi em 2015 após ter um infarto no meu serviço. Com 34 anos eu tive um infarto. E por quê? Porque eu já não estava aguentando mais essa pressão de querer ser o que eu sou e não poder ser por causa da religião. E isso me causou um dano de saúde física, mental, muito grande. Feridas espirituais no corpo,
e na mente e na alma coisas que não curam, por simplesmente preconceito e falta de informação. Kelly, eu fui criado dentro da fé católica. E durante muitos anos, principalmente na adolescência, eu frequentei muito o cenáculo, que era o encontro da renovação carismática que acontecia no Morumbi, aqui em São Paulo. Eu cresci rodeado por padres, bons, ótimos amigos, e uma família católica. E para mim, esse sentimento, também quando eu me reconheci como homossexual, a primeira vez em que eu pensei em me assumir homossexual, para mim era como se fosse algo que contrariasse tudo aquilo que eu havia aprendido como parâmetro moral, entende? Também foi muito doloroso. A paixão na adolescência era algo bastante dolorosa, porque parecia que eu estava cometendo um pecado que só eu tinha conhecimento dele, né? Mas eu tive um encontro com um padre, que foi um amigo, e óbvio que eu não posso enunciar o nome dele, porque poucos bispos e alguns padres da Igreja Católica hoje enunciam seu apoio público ao grupo GLBT. O bispo de Caicó é um deles. E o Júlio Lancelotti, padre aqui de São Paulo, também. Meu querido amado irmão Júlio, saudade dele. Pois é, ele tem um trabalho lindíssimo. Mas na época eu me desabafei com o padre e achei que iria me mandar para algum retiro espiritual, e ele disse para mim: Deus te ama do jeito que você é. E é o que ele espera de você, a felicidade. Naquele momento, inclusive, eu não entendi muito a fala do padre, porque eu não esperava esse aconselhamento dele. Mas naquele momento eu percebi que eu podia ser eu mesmo. Me entristece bastante, porque eu acho que o nosso diálogo também não dá para ir para o caminho daquilo, sabe? O que o SUS já dá como direito, o que é possível no processo de adequação corporal em relação ao pensamento, no caso das mulheres e dos homens trans. Mas essa história de vida é muito mais rica para que as pessoas consigam entender, né, o que se passa dentro do coração, do sentimento, da afetividade de uma pessoa homossexual e trans. Então, eu me compatibilizo com você quando você fala desse sentimento em relação à religião. É muito difícil a gente ter uma fé e não ser acolhido, né, dentro desse sistema religioso que a gente quer pertencer. Eu queria falar com você também, né, sobre essa questão familiar. Você disse: a minha mãe me apoia desde sempre. Em primeiro momento, sempre foi um apoio à transexualidade, ou em primeiro momento houve a impressão de que você era homossexual? A minha mãe, ela já sabia que eu tinha trejeitos femininos, que eu seria uma menina mesmo, e não um homem homossexual, porque eu tinha vontade, eu usava as roupas da minha mãe, pequenininha, eu tinha 4, 5 anos, eu usava os vestidos dela, e ali para mim estar no vestido da minha mãe era ser eu mesma, né? E ela, como mãe, ela viu isso, e ela nunca criou os filhos dela, meus irmãos, em prisões, sempre deixava-os livres para fazer as coisas da forma correta, sem causar empecilho. Não, minha mãe, ela nunca me proibiu disso, né? E quando eu fui fazer minha primeira tentativa de me assumir como mulher trans, isso no início dos anos 2000, ela me apoiou, foi comigo no psicólogo, ela falou assim: tiver que ser, será. Mas aí, nessa época, em 2005, meu pai, ele tentou me matar, né? Me matar a mim e a minha mãe, quando ele descobriu que eu estava em psicoterapia para fazer a transição. Isso causou um ferimento muito grande em mim, né? E eu me prendi ao mundo por 12 anos. Até quando eu conheci Laerte Coutinho, né? E Laerte me mostrou o caminho. Eu achava que eu ia ser uma mulher transdécia do resto da vida. Até encontrar Campinas e encontrar pessoas trans como eu. E ali eu descobri tudo, né? E aproveitar a situação, quero
agradecer uma amiga minha, Jacques Chanel, não sei se você já ouviu falar dela. Ela tem um trabalho chamado Projeto Céforas, e foi ela que simplesmente deu os primeiros acolhimentos para mim no começo da transição. E até que eu descobri que podia sim existir pessoas trans que são cristãs. E ali eu pude conhecer a verdadeira verdade que me libertou. E hoje eu posso dizer que eu não tenho medo de dizer que sou mulher trans e cristã. Ainda hoje é necessário de um laudo psiquiátrico para que a transição ocorra dentro de um ambiente, a gente pode dizer assim, seguro, com acompanhamento médico, até mesmo para as doses, o recebimento das doses hormonais. Isso no Brasil. Em alguns países, isso não é necessário. Essa decisão parte da pessoa e ela recebe a assistência necessária para fazer a sua adequação corporal. Você concorda? Você acredita que é necessário esse acompanhamento com o psiquiatra? Ou você acredita que cabe à pessoa decidir? Eu penso assim, o psiquiatra ele está ali para ajudar nas feridas que a sociedade nos dá. A gente sozinho, a gente sabe o que a gente é. Então, o psicólogo ele está ali para mostrar o caminho. Olha, a pessoa vai te xingar, a pessoa vai apontar o dedo, vai fechar as portas para você. Mas eu penso assim, que esse profissional seria um apoio. Não algo permanente necessário, né? E sim um apoio. Porque nós não somos obrigadas a viver uma prisão e viver conforme, tá no papel, tá na lei. Gente, se a gente se sente mulher, eu vou fazer o quê? Eu vou falar, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Você é uma pessoa totalmente indiferente, seguindo uma opinião formada sobre tudo, eu preciso viver minha vida. Eu preciso ter a liberdade. É a mesma coisa quando você decide fazer uma faculdade. Você sabe que aquilo é aquilo que você é, aquilo que você sente, né? E então, uma coisa que eu sempre digo para as pessoas, né? Tratar a pessoa no feminino é uma questão de honra, porque para nós somos o que somos, né? A genética não nos representa. Nós somos o que somos. Porque se fosse tudo genético, a gente cairia no processo, na história do arianismo. Né? O arianismo foi uma coisa que aconteceu no início do século passado, e todo mundo sabe que fim deu isso, né? Morte de muita gente, principalmente judeus, um derramamento de sangue enorme por causa de uma pessoa alienada e estúpida que queria mandar no mundo inteiro, né? Sem querer entrar no mundo da política, mas eu, como formada em administração, né, porque eu tenho faculdade nessa área, sou formada em administração de empresas e pós-graduada em ciências da religião e gestão pública. Então, a política faz meio que uma parte da gente mostrar que nós estamos aqui, como seres humanos e como pessoas, né? E não é fácil, né? Você enfrentar e você falar, gente, eu sou uma mulher, não sou um homem. Eu sou uma mulher. A genética não me representa, né? E eu tenho o direito de me vestir do jeito que eu quero, do jeito que eu me sinto, né? Uhum. O que falta, agora, em termos de direito, você, como uma mulher trans, eu vou ser muito sincero com você, Kelly. Eu uso esse termo como meio de representação, porque isso está posto na sociedade, mas eu como pessoa, o Eduardo, eu tenho muita dificuldade de colocar esse termo. Mulher trans, homem trans. É mulher, é mulher. É homem, é homem. Compreende? Eu acredito que esse já é uma forma bastante envelhecida de compreender aquilo que o outro é. Mas como muitas pessoas que estão acompanhando o nosso diálogo, né, desconhecem principalmente esse íntimo de uma pessoa que faz adequação do seu corpo ao modo como ela se sente, se deseja, eu preciso fazer uso disso para que as pessoas compreendam. Né? Então você, como mulher trans, em nível de direito humano, direito da pessoa, direito da personalidade,
O que falta ainda no Brasil, no estado de São Paulo? Olha, falta muita coisa ainda, né? Coisas como a cirurgia de transgenitalização, ambulatórios para acompanhar casos, porque em cidades pequenas a gente não tem. Aqui em São José dos Campos a gente não tem um ambulatório. Eu, inclusive, estava sendo atendida pelo ambulatório da Santa Cruz, né, no centro de referência, até o ano de 2017. Depois de 2017, eles mandaram minhas fichas para cá, o CRMI, e depois disso eu não consegui mais contato. E a parte de cirurgia, a parte ambulatorial, médicos, falta eles terem o preparo e o conhecimento, porque muitos médicos ignoram a gente, né, pelo fato de serem evangélicos e serem católicos. E, gente, você vai deixar uma vida perecer? Você vai deixar uma vida se suicidar por causa de uma estupidez religiosa? Acho que é uma coisa que está faltando isso. Faltando humanidade também. Faltando, como você mesma falou. Desculpa, eu tratava você no feminino, tá? Me perdoe. É a força de hábito, né? Eu tenho alguns... O gênero é só uma performatividade. Eu tenho uns amigos assim, né? Que todos nós... Aliás, quando eu falei com o Thiago Freitas na live de sexta-feira, se tem algo que eu trouxe para o nosso diálogo, foi essa concepção de que o lugar do GLBT na sociedade sempre foi o lugar do feminino, independente da pessoa ser efeminada ou não, porque isso são performatividades, né? São formas, é o direito à personalidade. Se eu me sinto bem, né, me apresentar de forma efeminada, qual é o problema? Se eu me sinto bem, me apresentar socialmente de forma masculinizada, qual é o problema? Se eu sou uma mulher trans, um homem trans, se eu sou homossexual ou bissexual, qual é o problema? Então, essa questão do gênero também, de tratamento, já deveria ter sido desconstruída há muito tempo, né? Nós somos todos portadores de direitos humanos, somos pessoas. Então, fique tranquila. Mas o lugar do GLBT na sociedade é o lugar do feminino, porque tudo aquilo que não vai de encontro, isso eu falei também com o Thiago, aquilo que a heteronormatividade impõe. Mesmo o heterossexual, quando ele foge da heteronormatividade, quando ele é um simpatizante, quando ele levanta a bandeira, muitas vezes ele é violentado, simbólica ou fisicamente, porque ele está a favor desse espaço do feminino na sociedade. Então fique tranquila, pode me chamar. Aliás, em uma palestra que eu fiz há 3 anos atrás numa universidade, eu falei que o meu lugar na sociedade era o lugar da mulher, né? Porque o modo como eu discurso, o modo como eu falo, o modo como eu me apresento é esse lugar do feminino. Não pode ser esse lugar do masculino, do heterossexual, que impôs a heteronormatividade, colonialista. Então, bastante tranquilo, né? Mandar um abraço aqui para um amigo que acabou de entrar, amigo Flávio Jorge, um beijo para você. Obrigada por estar participando aqui dessa live juntamente com o amigo Eduardo. Flávio Jorge é um amigo meu lá de São Paulo, de uma igreja inclusiva, né, que eu ainda não tive a oportunidade de visitar, porque essa vida é corrida, e nesse ano que eu estava agendando para dar uma visita muito grande em São Paulo, a gente foi premiado com uma surpresa da natureza, né? Mas aproveitei a situação porque é uma pessoa que eu admiro muito, né? E eu penso assim, como você mesmo falou, a gente não deveria ter esse rótulo trans, deveria ser normal, natural, como homens e mulheres, mas a ignorância e a falta de conhecimento, onde a pessoa acha que tudo se resolve na base do grito, faz a gente ter que passar por esse constrangimento. Quantas vezes já não chego num banheiro feminino, não, você não pode usar aqui porque você é homem. Eu falo para a pessoa, cara, olha o meu documento, como é que eu posso ser homem desse jeito? Me responde. Aí a pessoa vem com aquela estupidez de dizer, não, você vai ver o negócio de mulher, banheiro não é para fazer isso, banheiro é para as necessidades fisiológicas, e mais nada. E a cabeça da pessoa, ela simplesmente coloca coisas que não tem sentido, né? E eu pergunto, gente, eu vou fazer o quê? Vou viver uma prisão? Vou fingir que está tudo bem se não está bem?
Vou viver como mulher entre quatro paredes? Né? Você sabe que eu trabalhei no curso de pedagogia, fui professor do curso de pedagogia numa universidade aqui em São Paulo durante 12 anos. E a grande discussão que eu trazia para o curso, mesmo porque eu trabalhava com políticas e práticas de inclusão, era uma das disciplinas que eu lecionava, e era essa questão do direito ao uso do banheiro pelo homem e pela mulher trans, e da necessidade também da existência em espaços públicos do banheiro unissex. Porque é bastante interessante, dentro de casa não existe o banheiro identificado por gênero, mas nos espaços públicos existe. Essa é uma necessidade socialmente construída em nível cultural. E isso geraria um grande debate, porque muitas pessoas são contra isso. Mas em muitos lugares públicos não há o banheiro unissex. O que você pensa sobre isso? Você trouxe uma questão agora, né, que parece que não há necessidade, mas há necessidade, porque implica também na segurança do homem e da mulher trans. Como é que você vê o uso do banheiro, que é um local privado, porque a partir do momento que você entra no banheiro para fazer suas necessidades fisiológicas, aquele espaço é um espaço privado ali dentro, né, mas dentro de um espaço público que precisa também acolher a diversidade. É porque ser uma mulher trans e entrar num banheiro feminino ou entrar num banheiro masculino, isso implica muitas vezes até no cuidado para que a pessoa não seja agredida. Como é que você vê essa questão? Olha, eu penso assim, o banheiro unissex só deveria existir se fosse num lugar onde realmente houvesse algo que, tipo, prenderia a pessoa, fatores, que houvessem coisas, mas, tipo assim, fulano, e quem é, por exemplo, bissexual? Quem é bissexual, e aí? A pessoa é bissexual. Eu me enquadro com a minha orientação como mulher pansexual. Eu já me apaixonei por homens, por mulheres, por homens trans, por mulheres trans. Então eu penso assim, se eu for no banheiro masculino, eu vou estar correndo um risco de ser estrupada lá dentro. Um risco que existe, mas e que as pessoas acham que não existem. E agora eu pergunto, como é que eu iria usar um banheiro masculino com essa aparência feminina, com a voz feminina, com o corpo feminino? Não faz sentido. E eu vejo assim que as pessoas deveriam entender o seguinte, como você mesmo falou, o banheiro é justamente aquilo. Por que uma transexual entraria lá, ficar de olho naquilo das mulheres, querer fazer outras coisas, como os evangélicos falam? Isso não passa por uma cabeça de uma mulher trans, de jeito nenhum. E tanto que a maioria das mulheres trans, elas são hétero. Elas são heterossexuais. 90% das mulheres trans são heterossexuais. Então é uma coisa que não faz sentido de jeito nenhum. Deixa eu só fazer uma colocação aqui, porque muitas pessoas não sabem disso. Se a pessoa é uma mulher trans e ela se apaixona, ela deseja, ela quer estabelecer relação afetiva com uma pessoa, com um homem, ela é uma pessoa que tem uma orientação sexual heterossexual. Sim, as pessoas muitas vezes não sabem disso e confundem não sabe as coisas. Por ignorância. Se a mulher trans, ela se apaixona, tem desejo, se orienta por outra mulher, então ela teria uma relação homossexual. Certo isso? Certíssimo. Porque o que vale é o que nós somos. Se eu sou uma mulher, eu me vejo mulher, me sinto mulher, me visto de mulher, então, para a sociedade eu sou mulher, não sou um homem. E eu, como mulher, eu tenho o direito de gostar de homem ou gostar de mulher. Então, eu posso ser hétero como eu posso ser homossexual. Isso daí é algo de cada um.
É a mesma coisa o homem trans. O homem trans, ele pode ser hétero, namorando uma mulher cis, namorando uma mulher trans, assim como o homem trans, ele pode ser homossexual, namorando um outro homem trans ou um homem cis. Isso daí é normal. A identidade é aquilo que nós mostramos. A identidade de gênero é aquilo que a gente se sente e que a gente nos apresenta para a sociedade. A orientação sexual é o que o nosso coração se diz para com o nosso próximo. São coisas totalmente diferentes que as pessoas, por falta de conhecimento e de vivência, interpretam de forma errada. Você falou de conhecimento e vivência, mas você acha que existe também resistência para querer entender? Eu falo isso porque, olha, como professor da pedagogia, e, como eu disse, homossexual, assumido socialmente, uma das grandes curiosidades dos alunos da universidade era se eu era homossexual ou não. Às vezes eu até brincava na sala de aula, falava assim, olha, eu sei que a grande curiosidade de vocês é, o professor Eduardo é gay ou não é gay? Como se isso alterasse a minha relação com esses alunos, né? Quer dizer, o meu conhecimento, a minha postura em sala de aula, não seria alterada pela minha orientação sexual, mas existe sempre a curiosidade, o cuidado de si e do outro quando se trata de sexualidade. Anos atrás, nós tivemos uma mulher lindíssima participando do Big Brother Brasil. E durante o programa... Isso, Ariadna. Durante o programa, houve uma affair dela com um dos participantes, um certo envolvimento, e ela se sentiu no dever de anunciar publicamente que era uma mulher trans. Se ela não fosse uma mulher trans, ela teria se envolvido sem problema algum. E a grande mídia começou a dizer que ela era uma pessoa de muito caráter, porque ela contou que era mulher trans, e óbvio que depois que ela enunciou isso, o rapaz não teve mais interesse por ela. Nesse sentido, existe toda uma espetacularização em torno da moral, da moralidade da mulher e do homem trans. A mídia ajuda ou atrapalha? Depende da situação. Tem mídia que é tendenciosa. Por que eu digo tendenciosa? Existe um site fundamentalista e muito transfóbico, homotransfóbico. Esse site, até hoje, eu nunca descobri quem que é o dono deles. Mas eu já fiz muitas denúncias desse site, aonde eu vou citar o nome de uma pessoa aqui pública, mas para a gente ter como referência, uma pessoa que é muito castigada lá é o nosso amigo Tami Miranda, né, que todo mundo conhece e tal. E o que eu vejo ali é o lance, como eu falei para você, religioso. As pessoas perguntam, mas o professor Eduardo é gay. Agora eu pergunto, vai mudar alguma coisa para essa pessoa? Essa pessoa vai se relacionar sexualmente com você? Não vai. Então, para quê? O que vai mudar na vida dela ser gay ou não? Ela fica com essa curiosidade por causa da Bíblia, por causa da religião, que na religião eles ensinaram que tem que ser homem e mulher para fazer filho, para reproduzir. Por que fazer filho e reproduzir? Para você perpetuar a espécie e criar novos fundamentalistas ali. Você observa bem que nas igrejas tradicionais, que não aceitam a nossa comunidade lá, o que eles fazem? Eles pedem para os homens fazerem 3, 4, 5, 6 filhos. Para quê? Para que a igreja não morra, para a igreja não acabe por causa disso. E às vezes eu pergunto, uma vez a pessoa perguntou, você é trans? Eu falei, para que te interessa isso? Você vai namorar comigo? Você vai fazer alguma coisa comigo? Pode até parecer uma estupidez pra gente, mas uma coisa é quando você se faz amizade com a pessoa. Aí, tipo... Eu, por exemplo, eu tenho muitos amigos gays, eu tenho amigas trans, assim, falo amigos que não estão perto, né? É gente de São Paulo, é gente do Rio de Janeiro, é gente de Minas, e eu penso assim comigo, eu não queria falar para todo mundo que eu sou mulher trans, porque eu acho que isso causaria uma certa aversão nas pessoas. Mas eu acho que, tipo assim, se a pessoa se esforçasse em querer mudar, eu vou entender por que acontece isso com as pessoas trans, por que as pessoas trans, elas passam por isso, o mundo ia ser mais pacífico. O mundo seria muito mais pacífico. A gente não Kelly Cristina Martins, administradora, professora, mulher, guerreira, militante,
Eu quero agradecer muito esse diálogo. Nós chegamos aí no nosso tempo final. Sim. Queria que você desse suas considerações finais aí para esse nosso diálogo. E já te agradecer muitíssimo por ter desprendido do seu tempo para compartilhar a sua história e os seus anseios como mulher. Queria agradecer o convite, Eduardo. Muito obrigada. O convite do pessoal que me colocou, o Cristiano daqui de São José dos Campos, que me deu essa força, né? Quero agradecer todo mundo que participou aqui, que eu fui acompanhando os textos, mandei algumas mensagens também, pouco, mas mandei. Quero agradecer todas essas pessoas e dizer que para mim é uma honra poder mostrar para as pessoas que nós não somos essa aberração, que nós não somos simplesmente garotas de programa como todo mundo acha que somos. Tem algumas meninas que por infelicidade ou por falta de oportunidade não conseguiram chegar lá e foram expulsas do serviço e entraram nessa situação. Mas a gente pode mudar isso, desde que nós pensamos e agimos com o coração. Quero agradecer a todos, porque é uma oportunidade para mim, né? De eu estar sendo conhecida por vocês e ter mais amigos, né? Eu que agradeço de coração, tá, Eduardo? Se precisar, só mandar mensagem para mim, que eu sempre vou estar por aqui. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Muito obrigada a você e a todos os espectadores aqui.